falamos de uma escola digital, quando nós falamos numa escola digital, nós podemos ter aqui duas configurações muito, muito bem vincadas. Ou estamos a falar de uma escola que tem uma matriz fortemente física e, portanto, que dentro da sala de aula e de tudo aquilo que é o ecossistema do próprio agrupamento ou da própria instituição educativa utiliza fortemente o digital, ou podemos estar a falar de outra coisa que tem exatamente a ver com a questão da utilização de ambientes virtuais de aprendizagem. E aquilo que efetivamente aconteceu nos últimos meses foi uma utilização intensiva dos ambientes virtuais de aprendizagem, onde houve claramente uma substituição, não é, dos ambientes físicos por ambientes virtuais. E, portanto, os professores foram obrigados a trabalhar e forçados a trabalhar, digamos assim, num novo espaço e num novo ambiente de forma exclusiva. Ora, isto obviamente não é uma situação normal, não era uma situação a que os professores estivessem habituados e, de certa forma, tiveram que se reinventar. Também sabemos que esta escola completamente virtual não é algo desejável e não é algo que se quer, não é? E nós ouvimos muitas vezes falar na questão do ensino à distância ou da educação à distância e, se estão atentos, e com certeza que estão, o discurso público relativamente àquilo que é a utilização do ensino à distância e a utilização desta terminologia, deste conceito, desapareceu, não é? Portanto, o ensino à distância não existe neste momento e, portanto, foi algo que não faz parte desta nova realidade. Agora, o que faz parte desta nova realidade é exatamente esta questão da escola digital. Nós ouvimos falar muito em planos, não é? Em planos de ação, e vocês têm essa responsabilidade de desenhar e construir planos de ação para o desenvolvimento digital das escolas, colocando claramente a tónica no digital. A questão que eu vos faria logo desde o início é exatamente: será que a tónica tem que ser colocada no digital ou tem que ser colocada na parte da dimensão pedagógica e daquilo que é a inovação pedagógica? Porque basta ver o que está, digamos assim, no resumo dos planos, é que fala claramente em potenciar processos de inovação através do digital. E estes processos de inovação não são processos de inovação tecnológica. Há algumas pessoas que eventualmente estão constantemente a falar na importância daquilo que é a transformação digital, e eu concordo que é a necessidade da transformação digital. Mas mais importante do que pensar a transformação digital é pensar em processos de inovação pedagógica, partir exatamente de uma base daquilo que é a mudança pedagógica, se é que a mudança pedagógica tem que existir, não é? E perceber efetivamente como, a partir daí, com pedagogias emergentes, então utilizar o digital para potenciar esta transformação que tem claramente uma dimensão digital. Outra questão que eu vos coloco, e depois obviamente podemos entrar aqui em algum debate, é exatamente então qual é o espaço dos ambientes virtuais de aprendizagem. E eu queria que vocês separassem exatamente o que é, apesar de eventualmente haver alguma confusão conceptual, o que é e o que vai ser a utilização das tecnologias digitais dentro de uma sala de aula física, e qual é o espaço e o tempo dos ambientes virtuais de aprendizagem, como as plataformas e os sistemas de gestão de aprendizagem. Porque depois, se vai haver alguma, digamos assim, operacionalização e vai haver, digamos, o acrescentar destes ambientes naquilo que é a prática letiva dos professores, esta prática não pode ficar invisível. Ela, de certa forma, tem que aparecer num espaço e num tempo. E quando eu falo num espaço e num tempo, tem a ver com uma componente letiva ou com um horário onde, eventualmente, isto esteja considerado. Porque até aqui o que nós tivemos a fazer foi experimentalismos e estar em ilegalidade num período de emergência, utilizando plataformas e, portanto, sem qualquer tipo de enquadramento legislativo. E, portanto, fica muito bem falar em ambientes online e fica muito bem falar em blended learning como aquilo que é o futuro da escola digital em Portugal e na própria Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia tem um plano de educação digital para um espectro temporal de 21-27, não é? Dentro de 6 anos, e fala e sublinha algumas vezes no documento e nas prioridades estratégicas a importância da utilização do blended learning, seja o que isso for, e fala na utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, seja como isso for do ponto de vista do seu enquadramento. O facto é que estas terminologias e este tipo de, digamos assim, de utilização dos próprios espaços e ambientes diferenciados faz parte deste ecossistema que se quer construir. E, efetivamente, não fica muito claro como é que isto vai ser enquadrado.
Eu estive, não sei se sabem, eu estive, digamos assim, como convidado especialista para a Direção-Geral da Educação a desenhar um módulo de ambientes híbridos de aprendizagem que foi, digamos assim, que foi disponibilizado para os formadores e para os embaixadores digitais para pensarem um pouco nesta nova realidade. E quando nós falamos aqui, quando me convidaram para fazer esse desenho do próprio módulo dos ambientes híbridos, obviamente que aquilo que eu pensei no desenho do que era necessário fazer tinha exatamente a ver com aquilo que podia ser uma realidade pré-pandémica e daquilo que é a matriz e a ADN da nossa escola física, e eu aqui quero sublinhar exatamente esta dimensão da geografia física e a dimensão da geografia virtual, para não haver confusões conceituais entre o que é o ensino à distância e o que é o ensino presencial. Porque o ensino presencial foi uma coisa inventada por nós, portugueses, ou eventualmente por os portugueses e pelos falantes da língua portuguesa, porque aquilo que existe, efetivamente, é uma prática pedagógica em ambientes virtuais e uma prática pedagógica em ambientes físicos. Porque a presencialidade, do ponto de vista daquilo que a investigação nos diz, a presencialidade é uma presencialidade que se quer construir em qualquer ambiente, seja ele físico ou seja ele virtual. Nós queremos construir sempre presencialidades sociais, presencialidades cognitivas, presencialidades dos docentes, presencialidades dos alunos. Portanto, esta dimensão da presença, que se fala tanto da presença, o que existe é o face a face, a lecionação, e como diz na literatura inglesa, no tijolo e na argamassa, e existe aquilo que é o trabalho nos ambientes virtuais. E estes ambientes virtuais, e eu queria também que vocês ficassem com isto claro, o que vai acontecer é que estes ambientes podem eventualmente hibridizar-se, e esta hibridização como é que pode acontecer? Com aquilo que é os computadores portáteis e aquilo que são os tablets e aquilo que podem ser os dispositivos móveis que os professores eventualmente vão utilizar dentro de uma sala de aula física, estando ligados à rede, estando conectados e fazendo com que os próprios alunos estejam a navegar no ciberespaço dentro de uma sala de aula física. E isso não causa nenhum problema do ponto de vista da organização, daquilo que nós conhecemos, porque continua a ser dentro do espaço de sala de aula. Obviamente que isto vai trazer outros problemas, como vocês devem imaginar, porque a partir do momento em que a rede e a conectividade está ligada, não há um controlo efetivo ou não há um controlo total sobre a navegação dos alunos para sites eventualmente, ou para redes sociais que eventualmente eles estejam a comunicar. Mas isto é, de certa forma, um hibridismo que se pode ter quando nós estamos a falar de ambientes híbridos. Outra coisa é nós expandirmos e nós sairmos daquilo que é a realidade dos ambientes físicos e das componentes letivas definidas para os ambientes físicos e ter ambientes virtuais que sejam complementares e adicionais para os professores continuarem a desenvolver o seu trabalho. E isto aqui parece-me interessante questionar e parece-me interessante perspectivar o que é que vai acontecer, porque se nós não pensarmos efetivamente na utilização destes ambientes virtuais, vai haver novamente um apagão, vai haver outra vez um falhanço como houve do ponto de vista da sua utilização, como no PTE, onde já existiam estas plataformas digitais, e estamos a falar de há cerca de 15 anos atrás, portanto, quando nós ouvimos dizer que isto foi uma grande novidade, esta migração para as plataformas digitais com a pandemia, eu fico surpreendido como é que se consegue dizer isto, quando efetivamente as plataformas e os sistemas de gestão de aprendizagem já têm, digamos assim, alguma utilização, vamos dizer alguma utilização, desde o início do século. Portanto, estamos a falar de cerca de 20 anos e parece que a pandemia é que efetivamente funcionou aqui e funcionou como um acelerador profundo de transformação e de imersão para uma realidade digital, onde os professores, independentemente de acharem que as tecnologias e estes ambientes tinham potencial ou não, foram obrigados a trabalhar com elas. E, portanto, quer se queira, quer não, os professores ficaram mais competentes digitalmente. E, efetivamente, se nós pensarmos qual foi o plano que melhor funcionou do ponto de vista da imersão na tecnologia, o melhor plano, inesperado, aquele que nós não queríamos, foi um plano pandémico, porque a pandemia claramente obrigou os professores a entrar nesta realidade completamente digital e nestes ambientes virtuais. E a questão que se coloca a partir do momento em que nós vamos deixar a pandemia para trás é efetivamente perceber que nós podemos efetivamente aqui pensar numa nova realidade
que seja assente naquilo que era a realidade pré-pandémica, com as aprendizagens que foram feitas do ponto de vista da utilização de ambientes virtuais e de muita formação que foi feita e de muita autoformação que foi feita, aprendizagens que foram feitas de forma e formação informal e não formal, mas que efetivamente trouxeram mais competências aos próprios professores, para partir para uma terceira dimensão, que parece-me que é a mais interessante, de incorporação da realidade pré-pandémica com a pandémica, dando origem a uma nova realidade pós-pandémica. E, portanto, é nesta perspectiva que eu acho que nós e que vocês também devem ter aqui alguma preocupação do ponto de vista da construção dos próprios PADs. E estes PADs devem ter uma matriz, para mim, fundamental, que é aquilo que era o trabalho que já estava a ser feito. Ou seja, os agrupamentos, as escolas têm projetos educativos. E esse projeto educativo tem que ser sempre a base. E, portanto, se nós temos professores que utilizam de uma forma mais intensiva ou menos intensiva o digital, esse tem que ser o enquadramento que tem que ser feito. Porque, obviamente, que esta questão do selfie e da questão do Discompedu e da avaliação diagnóstica de todo, digamos assim, do ecossistema organizacional, do ecossistema pedagógico e do ecossistema tecnológico é muito importante, mas para a base daquilo que é um PAD e daquilo que é efetivamente o projeto educativo, isso tem que ser algo que tem que estar associado à dimensão pedagógica, porque esta dimensão pedagógica para mim continua a ser estruturante e é aquilo que faz parte do ADN da identidade do próprio professor. Portanto, para mim não faz qualquer tipo de sentido estar a falar em formação tecnológica se não houver, digamos assim, uma associação e uma ligação à dimensão e à formação pedagógica. Portanto, o uso pedagógico para a utilização do digital é que é fundamental. Não é fazer uma formação do digital desligada da dimensão pedagógica. E eu posso-vos dizer claramente, e pelo conhecimento que eu tenho destes frameworks e destes modelos que foram, digamos assim, importados da Comissão Europeia, sobretudo o DISC-Compedum, que efetivamente, na sua base conceptual, a ideia é ótima. E, portanto, eu também já tinha, antes da própria pandemia, feito alguns, digamos assim, estudos e tinha passado já algumas amostras de professores portugueses exatamente este, digamos, questionário de diagnóstico das suas competências digitais. E, claramente, o diagnóstico metia-nos numa posição até favorável relativamente àquilo que era a dimensão europeia. E, portanto, nós temos que partir, e isto é fundamental fazer esse diagnóstico, para partir de uma base. Mas aquilo que nós temos que perceber é que este PAD tem que ser construído a partir desta dimensão pedagógica e de todos os documentos estruturantes que existem. E, portanto, não temos um PAD no país, com certeza, temos diferentes PADs, porque tem a ver, essencialmente, com os projetos educativos e com os projetos pedagógicos e com aquilo que, para mim, é muito importante, que é a questão, se calhar, que às vezes aparece de uma forma também pouco visível, que é a definição de um modelo pedagógico de atuação do próprio agrupamento, que cria uma identidade coletiva, sabendo que, por exemplo, um professor que vá para um determinado agrupamento ou uma escola identifica-se com aquilo que são os princípios pedagógicos e as linhas de força de atuação pedagógica daquele agrupamento. E quando um professor vem com as suas competências nas diferentes áreas, tem que necessariamente fazer um esforço para se, digamos assim, ligar ao projeto daquele agrupamento. Eu dou-vos um exemplo claro daquilo que eu estou a dizer relativamente àquilo que é o que se passa na Universidade Aberta. A Universidade Aberta tem um modelo pedagógico virtual. E, portanto, isto obriga, de certa forma, a que os professores que sejam recrutados ou incorporados na universidade que compreendam aquilo que é a filosofia do modelo pedagógico virtual da universidade. E se o modelo pedagógico da universidade tem como linhas de força a interação, a flexibilidade, a inclusão digital, obviamente que um professor, quando vem, tem que respeitar os princípios e a filosofia pedagógica da Universidade Aberta. Isto não lhe tira a identidade individual do ponto de vista pedagógico, mas enquadra num quadro e num projeto que é o projeto da Universidade Aberta. E, portanto, aqui parece-me que tem que existir a mesma coisa. Tem que haver um projeto coletivo que tenha linhas de força muito claras do ponto de vista pedagógico, onde o digital é efetivamente utilizado para potenciar os processos pedagógicos. E isto é uma análise depois que tem exatamente a ver com a dimensão comunicacional que se estabelece entre os diferentes, digamos assim, atores educativos, seja do ponto de vista das lideranças, que têm um papel fundamental em criar um ecossistema de educação digital, de comunicação digital, se efetivamente esse for o melhor caminho, e eu sublinho o melhor caminho, porque a excelência profissional, e ainda estou
digamos assim, em discussão acerca desse assunto, a excelência profissional não se alcança pelo uso do digital. A excelência profissional na docência alcança-se pelo aquilo que é a excelência do ponto de vista da atuação pedagógica e daquilo que são as práticas pedagógicas. E, portanto, se eu utilizar o digital e se eu utilizar os ambientes virtuais para me permitir outras possibilidades e ampliar o espectro da minha atuação pedagógica, obviamente que eu vou utilizar e vou tentar potenciar e enriquecer os processos pedagógicos com o uso do digital, porque há aqui também algo que às vezes esquece, é que a utilização do digital de forma incorreta é nefasta e prejudicial para a educação. E, portanto, um uso incorreto, um uso que não seja adequado, pode claramente prejudicar aquilo que é o sistema educativo. E, portanto, o digital não é a varinha mágica que vai resolver o problema da educação. Ela pode eventualmente ajudar, mas pode prejudicar, depende daquilo que é a utilização e esta dimensão pedagógica que tem que estar necessariamente incorporada no digital. Portanto, estes planos de ação, como se diz, o plano de ação de desenvolvimento digital, eu acho que devia ser um plano de ação de desenvolvimento pedagógico com o uso do digital para o desenvolvimento das próprias escolas. E, portanto, não há uma escola que seja melhor ou pior, porque parece que estamos a colocar isto, uma escola é melhor ou pior, e o seu plano de ação vai ser melhor ou pior em função da intensidade do uso do digital. E o princípio não pode ser este. O princípio tem que ser, eventualmente, utilizar sempre o digital para, eventualmente, potenciar e perceber que pode haver professores de excelência com pouco uso do digital, não é? E pode haver professores que usam de uma forma muito intensiva o digital e terem pouca excelência nos seus processos pedagógicos. E, portanto, não vamos fazer aqui um ranking futuro daquilo que é as tais escolas muito digitais e que são escolas de excelência e as escolas que têm uma dimensão analógica, que são as escolas mais pobres do ponto de vista daquilo que é o seu desenvolvimento, não é? Aquilo que nós temos que perceber é onde é que vamos encontrar este equilíbrio, perceber efetivamente, depois de vocês terem feito a recolha de evidências, a tal análise dos dados, para poder construir e desenhar esse PAD, perceber efetivamente que eu ter professores com níveis de fluência digitais baixos é apenas um diagnóstico que se faz para eu construir um plano. Mas isso não faz com que os meus professores sejam professores menos competentes. Podem ter, de facto, efetivamente, menos fluência digital, mas vamos dizer assim, podem não ter menos fluência pedagógica. E desculpem estar a repetir isto da dimensão pedagógica bastantes vezes, porque para mim é extremamente importante. Agora, eu também não menosprezo, claramente, o valor do digital. Não poderia ser assim. E, portanto, eu sou o exemplo vivo do que é trabalhar numa universidade completamente virtual e de trabalhar em processos de docência digital em rede. Mas também não sou um professor virtual e não sou um professor online. Eu sou, acima de tudo, um professor. E a qualidade daquilo que eu posso desenvolver não está associada ao ambiente. O ambiente, e ao contrário, às vezes, do que se diz, que é muito urgente voltar ao ensino presencial, ao tal ensino presencial, e voltar às cadeiras e voltar às mesas, como se isso fosse definidor da qualidade. A qualidade não está na cadeira, nem na mesa, nem no espaço físico, nem no tijolo. Está claramente na ação pedagógica do professor e como é que ele consegue, efetivamente, desenvolver processos de educação de qualidade, exatamente como diz o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4. É isto que deveria estar mais nos documentos orientadores, que é uma educação de qualidade. Como é que eu chego à qualidade? Se for com o digital, eu vou fazê-lo, mas a qualidade, ou melhor, o uso do digital não é sinónimo de qualidade automática, nem o uso de um ambiente per si é sinónimo de qualidade. E, portanto, isto só para vos dizer, e o professor António Canhão também falou isso no início, eu sou formado e licenciado em História da Arte e profissionalizado no Grupo 400 e já dei há alguns anos aulas no Grupo 400. Portanto, eu tenho um pouco esta identidade difusa no sentido em que tanto já dei aulas no ensino básico e secundário, como no ensino superior da Geografia Física, como agora, e a partir de 2010, entrei na Universidade Aberta e trabalho em ambientes completamente virtuais. Portanto, esta minha defesa de uma educação mais híbrida, mais integral, mais completa, de que não substitui, não elimina nada, mas procura acrescentar e ir buscar a mais-valia de tudo aquilo que seja possível para trazer qualidade à educação, tem exatamente a ver com esta minha visão
de não menosprezar os ambientes virtuais, não sobrevalorizar os ambientes físicos, nem fazer exatamente o contrário, porque esta dicotomia entre presencial e a distância não é nada benéfica para a educação. Esta tentativa de colocar trincheiras e colocar a menosprezar o ensino à distância, até porque o ensino à distância não tem culpa absolutamente nada do que se passou, nem deveria ser para aqui chamado, porque o ensino à distância é uma modalidade de ensino e aprendizagem, portanto, que tem o seu espaço próprio, e, portanto, vocês também sabem que o ensino à distância está regulamentado para o ensino básico e secundário, e foi regulamentado em outubro de 2019, e, portanto, alunos com pais que têm profissões itinerantes, alunos que são atletas de alta competição, alunos que possam estar hospitalizados, têm direito ao ensino à distância. Obviamente, nestas situações excepcionais. Portanto, ninguém quer, se vocês fizerem um questionário às pessoas, ninguém quer ensino à distância exclusivo. Agora, eu fico, às vezes, espantado e até um bocadinho estupefacto, como é que se menospreza aquilo que possa ser o ensino à distância, mas ao mesmo tempo se valoriza os ambientes virtuais de aprendizagem. Isto mostra uma ignorância grande sobre o que é que se está a falar, porque hoje em dia não existe ensino à distância sem ambientes virtuais. As gerações de ensino à distância, da televisão, do estudo em casa, do manual azul da Universidade Aberta analógico, já lá vai há muitos anos. E, portanto, nós estamos a falar de situações de uma geração de ensino à distância que é completamente, digamos assim, virtualizada e que trabalha em plataformas digitais e que tem um potencial imenso do ponto de vista da interatividade. E isto é que é fundamental perceber. Eu, se tiver o princípio pedagógico, se eu defender um paradigma da comunicação, eu tenho que saber como é que vou operacionalizar este paradigma da comunicação num ambiente virtual e num ambiente físico. E se o tal ensino à distância, ou ensino remoto de emergência, ou ensino digitalizado, ou chamem-lhe o que quiserem, falhou em determinados aspectos, foi porque, efetivamente, não se conseguiu dinamizar, digamos assim, a ideia de um paradigma de interatividade e de comunicação. E, portanto, a tal presencialidade digital falhou em algumas situações, e eu não estou a culpar ninguém, obviamente que cada um fez o melhor que pôde na situação emergencial onde foi de repente colocado, e portanto não houve um tempo para refletir, houve tempo efetivamente, foi para colocar mãos à obra e do ponto de vista daquilo que foi dar as aulas e ao mesmo tempo estar em processo de formação, portanto houve um processo de tentativa e erro de ir aprendendo, e efetivamente depois destes 14 meses ou 15, eu não tenho dúvidas nenhumas que a pandemia ajudou muito a Direção-Geral de Educação do ponto de vista da formação, porque muitos professores inclusive investiram, digamos assim, do seu bolso e fizeram muita formação, os centros de formação foram fundamentais, as universidades também foram importantes, há uma série de toda a sociedade civil que se movimentou para criar, digamos assim, o possível dentro de uma situação emergencial. Eu agora acho, sinceramente, que nós deveríamos era desacelerar e entrar numa velocidade mais cruzeiro para entrar num processo de reflexão sobre aquilo que aconteceu e que escola é que nós queremos criar. Porque aquele plano que eu vos falei, da educação digital da Comissão Europeia, tem um espectro de 6 anos. E parece que estamos aqui com uma pressa, não sei para ir aonde. Não sei, de repente, queremos agora colocar toda uma escola digital, que eu não sei exatamente, como eu vos disse no início, não sei exatamente qual é a sua configuração. Portanto, antes de avançar e de fazer e de nos precipitarmos no desenho destes PADs ou destes planos, temos claramente aqui ter, como vocês estão a fazer, um esforço coletivo de partilha, de perceber exatamente quais são as configurações deste PAD, mas tem que ser feito com alguma tranquilidade e entrar num processo de desaceleração, porque a aceleração foi muito boa, com certeza, para esta imersão maior no digital, mas tem consequências do ponto de vista daquilo que é o desgaste dos próprios professores, porque isto realmente, em cerca de 14, 15 meses, eventualmente foram anos que nós demorámos para fazer o que foi feito em 15 meses, mas obviamente que isto tem consequências e os professores com certeza andam muito cansados e desgastados. E nós não desacelerarmos, porque o que aconteceu neste período, eu não sei se vocês têm noção, é que muitas das nossas atividades de lazer foram substituídas por atividades profissionais. E porquê? Porque o nosso espaço de casa e os nossos espaços de lazer, um deles foi-nos retirado, não é? O espaço físico do exterior. E o espaço privado, onde muitas vezes nós estávamos a fazer outras atividades de lazer, a ver televisão, a fazer outra coisa qualquer, também foi invadido pela própria escola. E, portanto, nós agora temos que fazer um exercício mental de quando voltarmos outra vez, digamos assim, a tentar estabelecer aqui algumas fronteiras mais ou menos fictícias, de conseguir eliminar o excesso de trabalho que tivemos para voltar outra vez a uma normalidade do ponto de vista daquilo que é a nossa atividade profissional. E eu estou a falar exatamente por mim.
Porque, por exemplo, eu tenho esse exemplo concreto que eu, desde que iniciou a pandemia até hoje, estou a trabalhar muito mais. Porquê? Ou tinha duas opções, como me tiraram os espaços físicos, se eu não estivesse a trabalhar mais, estaria a dormir mais ou a fazer outra coisa qualquer, porque constantemente estou a ser solicitado, o problema está sempre ligados, não é? Seja através do telefone, seja através destas sessões online, que seriam quase impossíveis se não houvesse esta tecnologia, e, portanto, à distância de um clique, há alguém que me faz um convite, e isto com certeza está a acontecer com vocês todos, e nós estamos no minuto a seguir, estamos em Lisboa, depois estamos em Sines, depois estamos em Guimarães, tudo muito ligado, ou seja, a uma velocidade estonteante que nem nos apercebemos o que é que está a acontecer. Portanto, convém parar, convém desacelerar e, com bases sólidas, perguntar exatamente o que é que querem que com isto do PAD. E nós, com o PAD, claramente, se nós temos documentos orientadores, e vou-vos dar o exemplo do perfil dos alunos à escolaridade obrigatória, não é? Nós temos que pegar nestes documentos que estavam já, e, portanto, toda a base dos PADs para mim está construída, e pensar efetivamente neste perfil do aluno, então, o que é que eu vou fazer, ou o que é que eu vou potenciar com o digital, não é? Se eu tenho efetivamente determinadas legislações que me dizem que eu tenho que atuar neste sentido, eu só tenho que perceber como é que eu vou utilizar aqui o digital para potenciar também isto. E ver, por exemplo, obviamente no perfil do aluno, e vou-vos dar o exemplo de algumas competências, não é? Fala-se muito no desenvolvimento da competência de comunicação, de colaboração, do espírito crítico, da resolução de problemas, da criatividade. O desafio aqui qual é? É criar, de facto, ambientes de aprendizagem mais, digamos assim, enriquecidos com o digital, para desenvolver exatamente estas dimensões. Um espírito crítico, digamos assim, que seja construído também numa realidade virtual ou digital, uma comunicação que também seja online e não seja apenas offline, uma colaboração que seja também em rede digital e que não seja apenas dentro de uma sala de aula física, ou seja, preparar os nossos alunos, os nossos futuros cidadãos, para a tal sociedade em rede e para a sociedade digital que supostamente existe. Que não existe ainda, não é? Na sua plenitude. E se existisse esta sociedade em rede e um Portugal digital em rede, não tínhamos estes problemas que tivemos em março de 2020, não é? E por isso não era preciso agora estar a distribuir computadores e conectividade com esta intensidade e não teríamos os problemas que tivemos. Portanto, nós não temos, e eu aí é que eventualmente também questiono acerca disso, nós não temos uma sociedade digital, nós temos uma sociedade analógica ou digital e nós não temos uma escola digital, por muito que se coloque nos discursos públicos, nós temos uma escola analógica ou digital que está em processo de transição e que se está a reconfigurar e que não vai perder a matriz física, não é? Portanto, a matriz física, aquilo que é o desenvolvimento do ato educativo, continua a ser na existência do tijolo e da argamassa de toda a escola. A questão aqui é como é que eu vou acrescentar e vou também utilizar ambientes virtuais ou as tecnologias digitais para enriquecer. E vejam bem que eu já coloquei esta ideia uma série de vezes em cima da mesa. Tecnologias digitais por um lado, ambientes virtuais pelo outro. Porque a educação digital, e vocês também já ouviram falar muito neste conceito, que eu já trabalhava há alguns anos e que agora aparece no discurso público, e ainda bem que aparece, porque assim há uma ligação clara entre a investigação e aquilo que é o discurso dos políticos, não é? O conceito de educação digital é exatamente esta questão da utilização e das tecnologias e do sinal digital para enriquecer os processos educativos. Este é o conceito de educação digital que eu trabalho há alguns anos, mas que por um lado, e vejam bem, tem a tecnologia digital, que pode ser offline. Eu, portanto, posso trabalhar com alguns aplicativos dentro da sala de aula e não estarem ligados à rede, não é? O PowerPoint eu posso ligar com um projetor e ter ali o da Microsoft e projeto e estou a utilizar uma tecnologia digital, mas não estou em rede. E, portanto, isto é a utilização de tecnologias digitais. Outra coisa é a utilização, como eu estava a dizer, dos ambientes virtuais, que isto é que efetivamente está muito invisível. E eu tenho um receio, eventualmente, se não houver uma visibilidade do trabalho que é desenvolvido pelas pessoas com ambientes virtuais, os ambientes virtuais entrem outra vez em coma, no sentido de vão ser ligados às máquinas outra vez nos hospitais virtuais e lá ficam em descanso e que eventualmente fiquem à espera de uma nova pandemia que nós não queremos ou outra situação excepcional para voltarem outra vez a ser utilizadas. Não é? Portanto, repetimos os erros de 2007, vamos outra vez fazer isto, porque obviamente vocês sabem melhor do que eu que planos tecnológicos isto não tem nada de novo. Tem a única variável aqui muito nova é claramente a pandemia que nos fez agora utilizar de uma forma muito mais intensiva e utilizou, digamos assim, aqui um processo de aceleração
e de transformação brutal, que já vinha acontecendo na sociedade e que agora claramente não vai ter retorno noutras férias profissionais, como vocês sabem, com esta questão do teletrabalho, com a questão efetivamente da mudança do paradigma deste ponto de vista, desta articulação. E atenção que aqui claramente nós estamos num processo de metamorfose e estamos num processo de transformação que não tem que aniquilar a realidade analógica. Esta é a minha perspectiva até, porque há vários estudos, e isto eu até mostrei num seminário a semana passada, de que há vários estudos que nos indicam que os alunos aprendem melhor através de um livro analógico ou de um caderno do que propriamente através de tablets. E, portanto, nós temos que ter algum cuidado com estas afirmações de que tudo no digital é extraordinário. E, portanto, o grande desafio até vai ser reequilibrar e equilibrar a dimensão analógica com a dimensão digital. E isto vai ser fundamental também porquê? Porque nós queremos que a transformação, digamos assim, todos os professores estejam envolvidos na transformação. Se nós vamos com um discurso, e vocês sabem melhor do que eu, que o importante nesta matéria é o digital, há muitos professores que vão ficar para trás. Mas se nós mostrarmos efetivamente que o mais importante continua a ser a dimensão pedagógica e a experiência pedagógica dos docentes, que podem eventualmente melhorar com o uso do digital, se assim for necessário, obviamente podemos ter aqui um esforço coletivo de todos os docentes estarem envolvidos no processo de transição. Obviamente, e eu já disse isso 2 ou 3 vezes na brincadeira, ninguém questiona, efetivamente, se o professor António Nóvoa, um dos maiores pensadores da pedagogia em Portugal, é um professor de excelência ou não. Agora, eu questiono é se ele sabe utilizar tecnologias digitais. Eu já tive várias discussões com ele, mas não é por isso, por ele utilizar ambientes virtuais ou não, que é melhor ou pior professor. Poderia eventualmente dar respostas diferenciadas. E, portanto, obviamente que um professor António Nova que não domina ambientes virtuais com uma pandemia fica paralisado no seu trabalho docente, como vocês devem imaginar, mas não deixa de ser no seu ambiente um professor de excelência. E, portanto, aquilo que nós queremos é ter professores mais ecléticos que respondam em todas as situações, em todos os passos em que são convidados a trabalhar. Eu, obviamente, tendo esta navegação transversal entre vários ambientes, se alguém me contratasse para a vossa escola e começasse a fazer-me uma entrevista e perguntasse qual é a sua experiência com ambientes virtuais, eu diria que era esta, e trabalho com ambientes virtuais tridimensionais e com realidade aumentada, mas conhece alguma coisa da realidade analógica, também consegue dar uma aula sem qualquer tipo tecnologia. Eu, com certeza, sim, faço o esforço. Porquê? Porque tenho a minha melhor tecnologia, que é a minha mente a funcionar e a minha voz, e, portanto, e o meu pensamento a esse nível. E, portanto, a melhor tecnologia, sempre que eu costumo dizer, é aquilo que somos nós, que é o nosso disco duro e aquilo que é efetivamente potente. É isso depois que me faz utilizar tecnologias para conseguir ter um processo e um produto interessante, não é? E, portanto, há sempre nessa perspectiva que eu acho que nós temos que pensar o tal ensino. Eu queria partilhar aqui muito rapidamente também, e depois acho que seria interessante nós entrarmos aqui em alguma discussão. Eu já deixei aqui tantas questões no ar e tantas provocações, que eu queria vos mostrar que aquilo que eu estou a dizer, efetivamente, não é, digamos assim, algo que surgiu da minha cabeça, mas é exatamente aquilo que é definido, quer no tal plano de ação para a educação digital. E, portanto, nestes PADs, nós temos que ter muito presente estes documentos orientadores e, portanto, obviamente, basta fazer uma leitura breve sobre este plano de ação para a educação digital e vocês vão ver as coincidências que existem com o plano de transição digital e com aquilo que é a filosofia dos próprios PADs. E, portanto, a grande primeira prioridade estratégica e este conceito de um ecossistema também do ponto de vista da investigação já se usa há algum tempo, onde fala exatamente na promoção do desenvolvimento de um ecossistema de educação digital eficaz. Aliás, eu aqui no eficaz fico sempre com dúvidas o que é que isto representa. Eu preferia, como eu vos disse, ter aqui um ecossistema de educação digital de qualidade, porque isto remetia-me exatamente para os processos de qualidade na educação, sendo que o digital podia ser utilizado. E vejam bem aqui depois nos pontos que surgem a seguir, com esta questão das infraestruturas, conectividade e equipamentos digitais. Isto é um ecossistema tecnológico e, portanto, isto tem que haver aqui uma responsabilidade nacional em que nós, professores, para desenvolvermos o nosso trabalho, temos que ter, digamos assim, toda uma infraestrutura tecnológica que vá dar resposta àquilo que são as nossas ambições de transformação. Ora, obviamente, vocês, enquanto diretores e enquanto lideranças, vão ter logo um problema inicial, como já sabem melhor do que eu, conectividade. Sobretudo conectividade. Infraestruturas tecnológicas, também não sei exatamente estes computadores que máquinas é que são. Eu até sei
não são grandes máquinas, porque era impossível comprar, digamos assim, computadores com processadores muito acelerados, digamos assim, para todos os professores e para todos os alunos. Portanto, vai haver uma certa, entre aspas, desilusão com a capacidade e com o desempenho destas máquinas. Isto vai ser logo um problema a priori. E, portanto, vamos ter problemas, eventualmente, como eu estava a dizer, de navegação. Mas vamos partir de um cenário utópico que os computadores são extraordinários e que a rede é ótima. A partir daí, tem que haver uma responsabilidade do ponto de vista da criação de um ecossistema, do ponto de vista organizacional, que permita dar resposta àquilo que é o tal ecossistema pedagógico. Portanto, que claramente tem estas três dimensões. Eu queria-vos também chamar a atenção, e obviamente que a segunda prioridade estratégica já a conhecemos muito bem, não é? Reforçar as competências e aptidões digitais para a tal transformação digital. Felizmente, era o que eu vos dizia, eu neste momento acho que os professores, e não é preciso fazer nenhum estudo muito aprofundado para ter a noção de que os professores hoje estão mais competentes digitais do que em fevereiro de 2020, não é? Porque obviamente tiveram aqui um processo de formação intenso, de uma forma muito intensiva mesmo, e portanto a este nível, claramente, se tivéssemos que fazer um diagnóstico, eu penso que neste momento muitos estão competentes digitalmente. Eu queria-vos chamar a atenção exatamente para isto, por isso é que eu estava-vos a dizer que não era a minha opinião, é também um pouco que é o discurso político. Portanto, a DGE, aqui há algum tempo atrás, promoveu um seminário onde trouxe uma das responsáveis pela Comissão Europeia para falar sobre o plano de educação digital, obviamente alinhado com o plano português. E vejam bem, eu coloquei aqui duas setinhas para aquilo que era uma das prioridades estratégicas dentro da estratégia número 1, que cá está a questão da dimensão online e o blended learning. E, portanto, agora é só ir à procura da literatura para perceber exatamente o que é o blended learning e como é que se operacionaliza este blended learning, porque depois, e eu espero que isso não aconteça, efetivamente uma coisa é o discurso político que se alinha com a investigação e é muito bonito dizê-lo, mas depois vamos entrar em choque com a realidade das escolas e aquilo que é uma cultura muito analógica e uma digamos assim, dificuldade em sair desta mesma cultura, porque muitas vezes aquilo que me parece é que isto é uma questão às vezes mais de mentalidade e de mudança para uma cultura e um pensamento onde o digital está presente, do que propriamente, efetivamente, o saber utilizar as tecnologias, não é? Porque há aqui uma coisa que também mudou. E aquilo que é o meu conhecimento e a formação que eu tenho feito ao longo destes, vamos dizer, últimos 10, 15 anos, é que as tecnologias estão muito mais intuitivas e estão muito mais friendly, digamos assim, porque os programadores estão-nos a facilitar a vida e, portanto, há, digamos assim, uma utilização cada vez mais fácil das próprias tecnologias. E deu para perceber também, por exemplo, que basta saber trabalhar, por exemplo, com o Zoom e saber exatamente o que é que representam estes 5 ou 6 botões para poder trabalhar com todas as outras tecnologias de webconferência, porque mais botão ou menos botão depois, elas têm exatamente as mesmas funcionalidades. E isto nas categorias, vamos dizer assim, das tecnologias, de tecnologias colaborativas, de tecnologias mais de exposição de conteúdos, elas são exatamente idênticas. Têm, de facto, depois umas configurações diferentes, uns layouts diferentes, uns templates diferentes, mas são muito fáceis de utilizar. E atenção, estamos a falar a alguém que é de história, portanto eu não sou da área de informática, não sou da área da programação, eu sou de história da arte e na minha formação inicial tive 0 disciplinas e 0 horas de tecnologias e, portanto, muitos de nós também tiveram exatamente isso. E hoje eu sou um dos responsáveis no meu departamento pela lecionação de ambientes virtuais e de tecnologias de informação e de comunicação em ambientes educativos. Portanto, não estamos a falar aqui de algo que nos possa ultrapassar. E mesmo que nos ultrapasse um pouco, não nos podemos esquecer de uma dimensão que me parece que é fundamental, que é a incorporação e o trazer os nossos alunos para esta utilização das próprias tecnologias. Eles que nos ajudem a trabalhar com as tecnologias, que nos tragam ambientes para trabalharmos em conjunto. Porque aquilo que nós temos que nos preocupar, e volto a sublinhar isso, é que a pedagogia, a tecnologia pode ser uma coisa co-construída, onde os alunos fazem parte da comunidade educativa e nós agradecemos, eu sobretudo agradeço também, que os meus alunos me tragam, digamos assim, tecnologias emergentes, descobertas por eles. Ainda agora saiu uma tecnologia que é o Kumo Space, que tem exatamente a ver com estas webconferências, mas que tem outras configurações, que me foi trazido por um aluno da minha disciplina de mestrado.
que saiu em maio de 2021. Portanto, por muito que eu esteja atento a tudo o que se passa no mundo, eu não consigo estar atualizado em tudo, porque é manifestamente impossível. E, portanto, nesta lógica de colaboração, e se eu, por acaso, não sei carregar no botão, ou se a coisa fica offline, nada como pedir a um aluno, ou o aluno oferecer-se para me ajudar outra vez a recolocar o sistema no ar. Nada de vergonhas relativamente a isso. Se ele me ensina como é que eu trabalho pedagogicamente, é que eu posso eventualmente ficar preocupado com aquilo que é essa mesma realidade. E, portanto, a este nível, e daquilo que eram as políticas, e depois eu tenho aqui alguns diapositivos também que posso mostrar relativamente àquilo que é a minha visão até destes ambientes, mas depois acho que poderemos até discutir isso, e eu queria-vos mostrar só este, para vocês também perceberem exatamente o que é que eu, só para visualizarem aquilo que eu acho, aquilo que eu estive a falar dos ambientes híbridos de aprendizagem, onde eu desenhei, digamos assim, aqui esta nova realidade, onde é uma realidade que não anula a que existia. E vejam bem que, para mim, a matriz continua a ser esta ideia daqueles ambientes que foram, digamos assim, apelidados de ambientes educativos inovadores, que eu acho que são, efetivamente, ambientes extraordinários do ponto de vista da concepção e daquilo que é a construção de ambientes de aprendizagem, que têm na sua essência aquilo que possam ser diferentes pedagogias, não é? E se vocês repararem bem, estes espaços mostram-nos exatamente isso, mostram-nos espaços para os professores desenvolverem metodologias colaborativas, como aparece na Azul, metodologias que implicam uma interação constante, metodologias que implicam em que o aluno e o próprio professor sejam autores e criadores de conteúdos, audiovisuais ou não, onde os alunos façam investigação online ou offline, onde eles próprios desenvolvam e construam o seu conhecimento de uma forma coletiva ou individual e onde apresentem conteúdos, quer os alunos, quer os professores. E vejam bem que, na sua essência, que às vezes isto incomoda-me um pouco, o facto de agora nós colocarmos tudo numa linha e esquecermos a outra linha, a apresentação e a pedagogia expositiva, a tal dita magistral e clássica e conservadora, continua a existir. Portanto, aqueles que dizem que não é importante agora os alunos ouvirem e, efetivamente, também o professor expor os seus conteúdos, isto não tem sentido. A questão é que ouvir e os professores exclusivamente falarem é que não tem sentido. Agora, articular estas diferentes dimensões é que tem todo o sentido. Muitas vezes o que aconteceu devido a esta incapacidade dos professores durante o período da pandemia é que transformaram, efetivamente, esta questão do online novamente num ensino quase exclusivamente magistral, por ausência de conhecimentos de como trabalhar de forma colaborativa nestes ambientes, e por isso a tal discussão de quanto tempo síncrono, de quanto tempo assíncrono, e aí claramente eu defendi sempre que se não sabe trabalhar de forma assíncrona, mais vale fazê-lo de forma síncrona, porque não saber trabalhar de forma assíncrona era não fazer nada e, portanto, estava-se a perder tempo. Portanto, esta questão que se colocou do 100% síncrono, 70, 60, 80, tinha exatamente a ver, para mim, com a incapacidade ou capacidade que os professores poderiam ter para trabalhar nestes diferentes registros temporais de tempos assíncronos e assíncronos. E, portanto, vejam bem que, nesta lógica de matriz física, de concepção espacial, há logo uma mudança que tem exatamente a ver com a mudança pedagógica. A inovação pedagógica tem que estar ali. Só que isto depois pode ser configurado de duas formas complementares, nem se anulam. Utilizando, por exemplo, softwares como o Padlet, que aparece ali na dimensão colaborativa, que é um software de aprendizagem colaborativa, o Tricider, que aparece ali na interação, porque é um software que permite interação. E depois, isto dentro da sala de aula, dentro da componente letiva, com os professores todos juntos, de forma simultânea e síncrona. E depois, a questão aqui, que agora é interessante discutir, é como é que eu vou depois utilizar, fora da sala, numa questão mais, digamos assim, de extensão e expansividade, como é que eu vou incorporar, se é que vou incorporar, o Teams, que aí está em cima da mesa e que foi tão utilizado, o Google Classroom, a escola virtual da Porta Editora, que tanto pode estar ali dentro da escola física como pode estar fora, este como o Space que eu agora vos falei, o Moodle, o VideoAnt, o Roblox, o Second Life. Portanto, existem uma série de ambientes virtuais que, de certa forma, foram utilizados durante a pandemia e agora como é que eles vão ser utilizados? Vamos
desperdiçar o conhecimento que os professores adquiriram para estas plataformas? Vamos desperdiçar todo o investimento que eles fizeram, quer na aquisição de mesas digitalizadoras, quer naquilo que possa ter sido a aquisição de licenças para determinados softwares? Vamos voltar outra vez à realidade do físico, utilizando apenas esta dimensão da educação digital dentro da sala de aula, ou vamos querer fazer algo mais, digamos assim, mais ousado, no sentido de conseguir dar um passo em frente? Obviamente que este passo em frente, como eu vos dizia, não pode ser disruptivo, não é? Por isso é que eu vos disse, eu não quero aqui uma escola virtual, não sou defensor daqueles que temos que ter aqui uma migração acentuada para a dimensão virtual. E até nem vos digo uma coisa, que é uma autora que eu bastante admiro, diz que é exatamente isto, e que vocês veem em algum discurso que pode eventualmente assustar, e vejam bem, estamos a falar de investigadores que dizem que o futuro passa essencialmente por esta questão da educação, que o futuro da educação está no online e vamos fazê-lo direito. E esta professora canadiana é claramente uma das experts mundiais a este nível, e é uma pessoa que eu tenho lido com muita frequência e com muita atenção, e que obviamente que eu me identifico muito com o seu trabalho. Aqui eu tenho dúvidas relativamente a esta afirmação. E, portanto, meto aqui estes pensadores, efetivamente, a pensar e refletir se será mesmo assim. Eu gosto mais de outra ideia. Eu gosto mais desta ideia do on-life. Ou seja, que é uma educação que se constrói em todos os espaços, em todos os ambientes, em todos os tempos. É uma educação na vida. Nem é offline, nem é online. E, portanto, o futuro está aí. O futuro está a perceber que temos que criar ecossistemas que não sejam fechados dentro de uma sala de aula, mas onde a biblioteca escolar tenha espaço, onde os museus tenham espaço, onde todos os ambientes externos tenham um espaço dentro daquilo que é a ideia efetiva de um ecossistema. Basta migrar e pensar o que é que isto representa na área biológica para perceber que um ecossistema é constituído por diferentes ambientes. E, portanto, se nós queremos um ecossistema de educação digital, enriquecido com esta questão do digital, temos que pensar em diferentes ambientes. E isto, efetivamente, é um desafio extraordinário e é, obviamente, muito aliciante e, ao mesmo tempo, obviamente, não vou dizer que não assusta, não é? Porque implica aqui um repensar e implica muita criatividade e implica, se calhar, uma força extra que, eventualmente, alguns podem, neste momento, não ter, mas que, se for um esforço coletivo de pensar desde toda a estrutura educativa, se for um projeto de facto coletivo onde as pessoas se envolvam e onde não haja separatismos, e onde haja de facto o conceito de uma educação integral, que não elimine nem substitua, mas que acrescente, eu acho que com certeza estamos no caminho certo para construir efetivamente aqui uma educação diferente e pensarmos efetivamente nesta dimensão dos PADs, e volto a sublinhar, que devem ser baseados em processos de inovação que não tenham necessariamente a ver com, ou que não estejam centrados no digital, que estejam centrados na dimensão pedagógica, e que o digital traga exatamente essa mais-valia para tornar efetivamente os PADs mais ricos. E, portanto, eu queria esta minha primeira intervenção terminar exatamente com esta ideia, para levantar atenção. Eu sei que também às vezes posso ser um bocadinho disruptivo neste sentido de querer trazer mais. Alguns com certeza vão chamar utópico, alguns vão dizer que tudo o que diz do ponto de vista conceptual é bonito, mas há uma coisa também que neste momento eu me sinto confortável, é que tem toda uma série de legislação que suporta todo este pensamento que vem da área da investigação. E, portanto, neste momento não é o António Moreira que escreveu, ou a Linda Aracines que escreveu, é todos uns documentos públicos e políticos que estão a sair e que nós vamos ter que nos defender com eles. Não vale a pena continuar, efetivamente, a dizer que a avaliação tem que ser contínua, tem que ser a avaliação do processo, tem que ser a avaliação formativa, que temos que dar muita importância a áreas transversais, a todas as áreas, do ponto de vista do desenvolvimento das competências e não só aprendizagens essenciais, quando depois ficamos colados outra vez à lógica exames no final. Portanto, depois é tudo fantástico e extraordinário para a mudança, mas depois voltamos e ficamos agarrados outra vez às realidades conservadoras do exame é que conta e a classificação final é que conta, e temos toda uma série de documentos que nos dizem que não é só isso, não é? E, portanto, eu tenho alguma esperança de que efetivamente as coisas possam mudar. Sei que não é mudanças radicais nem disruptivas, não é? E por isso é que eu falo muito em hibridismo. É como a questão dos carros híbridos, não é? Não sei quantos de vocês querem carros elétricos ou completamente elétricos,
numa sociedade e num país que não está preparado ainda para receber carros elétricos, ou pelo menos está preparado residualmente para receber carros elétricos, e portanto se calhar é numa fase de transição, convém pensar em carros híbridos, não é? Quando a eletricidade falha, eu ainda ter a possibilidade de não ficar parado na autoestrada por não ter onde carregar o carro ou estar numa fila para carregar no carregador onde estão os sítios para carregar os carros elétricos. Portanto, aqui é o mesmo, se nós somos disruptivos e vamos transformar todos em digitais e virtuais, há muita gente que vai ficar para trás e vai ficar descontente e não se alia ao projeto coletivo que queremos de transformação da escola, da tal escola dita digital. E era isso, basicamente. António, não sei, eu posso continuar a falar mais, mas acho que era interessante. Isso não tenho dúvida. O professor é um entusiasta da matéria, portanto, não para, não é? É um bocado isso, é um bocado isso. Portanto, convém meter um travão, não é? Eu falei em desaceleração, depois tenho eu próprio dificuldades em desacelerar. Pois é. Não, mas eu acho que os pontos já foram vários, já foram diversos, com ângulos inclusivamente também diversificados sobre o mesmo tema. Este ponto do descomplexificar, do descomplicar e de nos focarmos no essencial, nunca é demais relembrar, até para trazer alguma tranquilidade e serenidade, mas também uma lucidez reforçada, já que estamos a construir PADs, e os PADs, nós já falámos isso no nosso Conselho de Diretores e nas formações. Nós sabemos, para já temos o horizonte de 2022, foi esse o horizonte que nos deram, mas claro, eu estou também perfeitamente convencido, porque já li os outros programas da União Europeia e aquilo que é o quadro comunitário agora já acertado, vai até 27, e inclusivamente as metas de 2030 de outro tipo de programas também lá têm inscritas. Portanto, isto é um processo que se vai prolongar e de facto não deve ser feito de forma a correr, atabalhoadamente, deve ser feito bem pensado. E se não temos a certeza num determinado aspecto no arranque, com certeza, a meio do processo, conseguiremos ter uma certeza mais sólida. E a condução do PAD é essencial, eu concordo perfeitamente. E agora estamos aqui numa etapa muito, muito importante, que é, certamente, a intervenção do professor António Moreira suscitou curiosidades, dúvidas, ou, eventualmente até contrariedades relativamente ao pensamento que temos sobre a matéria. Era agora muito importante a vossa pronúncia. Eu volto a relembrar que, depois devemos combinar isto mais tarde com o professor António, a outra etapa, não é? Portanto, esta é a nossa primeira etapa de hoje, depois devemos de combinar como é que elaboramos a etapa seguinte e enfim, o que é que, em princípio, também cada um de nós irá fazer nesse entretanto entre esta sessão e uma outra, mais à frente, mas hoje era mesmo este despolutar, não é? Estamos com os PADs, estamos com o plano digital e a pensá-lo, e estamos já a pensar no pós-pandemia, no tal ecossistema que o professor António Moreira colocou como título da ação. Eu gostava só de fazer aqui uma questão relativamente ao tempo. O professor António Moreira falou no tempo, em que tempo é que isto vai surgir, e eu gostava que se explicasse um bocadinho melhor, ou seja, será só na sala de aula, estava a pensar em trabalho depois da aula, trabalho do professor, horário, tempos do professor. Nós também, como andamos a trabalhar o PAD, não é verdade? Pensamos em designar alguns tempos para o efeito, para formação, mas depois temos o tal trabalho pedagógico em termos de sala de aula, não é? É só por aí que vai residir, que se estava a explicar, era um bocadinho mais explorar esta ideia do tempo, em que tempo é que vai afinal surgir os tais ambientes mais híbridos? Essa é uma das questões mais importantes, que eu não tenho uma resposta, não sou eu que vou dar a resposta. Atenção que eu não estou mandatado pela Direção-Geral da Educação, nem pelo Ministério da Educação. Não, é só opinião. Claro, e é a minha opinião do ponto de vista daquilo que é a investigação. Portanto, obviamente, quando nós estamos a falar destes tempos, nós já sabemos que os professores trabalham em casa, não é? E que interagem até com os próprios alunos em casa. Como o fazem? Não sei se é através do mail, se é agora através de plataformas, se é através eventualmente, de alguns softwares de aprendizagem colaborativa. O que nós temos tido até aqui é muito aquela ideia do trabalho de casa, não é? Portanto, há sempre aqui o trabalho de casa, que é um trabalho suplementar do ponto de vista, digamos, vamos dizer, de consolidação dos alunos e aquilo que eles têm que fazer. A questão é, quando nós estamos a falar da utilização, eles podem perfeitamente, nós podemos ter aqui
trabalho autónomo dos alunos, não é? Que pode ser desenvolvido em plataformas e muitos professores já o faziam antes da pandemia. Mas agora o que me parece que é aqui extremamente importante é ter uma escola virtual, e deixem-me, não é a escola virtual da Porta Editora, é ter uma escola virtual que seja uma plataforma institucional definida pelo agrupamento, como foi durante o período da pandemia. E, portanto, que exista uma extensão da escola física oficial, onde os próprios estudantes estejam organizados pelas turmas, onde possam desenvolver este trabalho de casa, este tipo de interatividade que possa surgir com os professores. E, portanto, obviamente, e aqui há outras experiências noutros países, por exemplo, a nível do secundário, onde claramente os próprios professores já têm, digamos assim, uma componente do seu horário letivo residual, e isso poderá ser no futuro algo que se possa eventualmente ponderar. Imaginem num horário, como aconteceu na pandemia, imaginem num horário de 5 horas semanais de uma determinada disciplina, haver 4 horas que são de contacto físico dentro, face a face, dentro da sala de aula, e que haja 1 hora semanal de tempo estimado, porque há aqui uma coisa fundamental, professora Ana, que é o tempo de contacto e o tempo, como é que se conta isto? É o tempo de contacto e o tempo estimado de trabalho. Ou seja, na Universidade Aberta, só para ter noção, nós trabalhamos muito com este conceito de trabalho de tempo estimado, que tem exatamente a ver com aquilo que eu estimo que aquela atividade desenvolvida autonomamente pelo meu aluno e que eventualmente ele me peça ajuda para eu comunicar com ele de forma assíncrona, escrita, em determinados softwares, eu penso e digo, esta atividade poderá demorar 1 hora. E o que é que isto quer dizer? Que há um aluno que pode demorar 30 minutos, há outro que pode demorar 1h30. Mas o tempo estimado, que eu acho que aquela atividade vai desenvolver com base na simulação que eu fiz e que a experiência que eu tenho para o desenvolvimento daquelas atividades, acaba por ser este tempo. Imaginem aqui uma situação concreta, por exemplo, aquela situação de nós dizermos para ver um filme, não é? Vamos ver um filme na aula de História para trabalhar um determinado conteúdo sobre a Guerra Fria. Por exemplo, vamos ver o Adeus Lenin, que é um filme do Plano Nacional de Cinema. E em vez de vermos este filme dentro da sala de aula, por que não fazê-lo num ambiente virtual, numa plataforma como o VideoAnt que eu vos mostrei, onde o professor disponibiliza o filme e os alunos veem o filme quando quiserem, porque o professor disse é para ver do dia 5 ao dia 10. Portanto, vejam o filme quando quiserem. E aquele software permite interações escritas no mesmo interface. Ou seja, pode-se começar uma discussão fora da sala de aula, fora do espaço letivo, mas já há uma interação dos alunos e do professor que faz também interações sobre as intervenções que eles estão a fazer. E depois, na sala de aula física, eu já vou não ver o filme porque já foi visto, e eu disponibilizei o filme nessa plataforma para todos, e já não vou discutir o filme na sua raiz, porque já houve uma discussão escrita e eu vou fazer uma síntese dos conteúdos do filme. E não perdi tempo porque o filme tinha 3 horas ou perdi não sei quantos letivos. Ou seja, há aqui uma nova reconfiguração do tempo que os próprios ambientes virtuais e a própria realidade desta escola mais, digamos assim, fora dos muros, pode possibilitar. Mas há aqui um problema associado, que é essa questão que me preocupa a mim e a si, que é a invisibilidade disto. E esta invisibilidade, às vezes, é um mito, porque o digital deixa um rastro e uma pegada digital, como vocês sabem. Se vocês, enquanto diretores, quiserem confirmar todo o trabalho do professor numa plataforma, basta depois pedir um relatório dentro da plataforma do que é que ele fez, imaginem, dessa hora semanal que ele tinha na componente letiva. Ora, eu estou-vos aqui a causar problemas, não é? Porque isto, obviamente, transforma aquilo que é a realidade. Mas não sou eu que estou a trazer o problema. É o discurso político e público que diz isto, mas depois não dá, digamos assim, indicações de como é que isto se pode fazer. Porque isto implica o quê? Uma autonomia. Implica um PAD que defina que no seu PAD existe a possibilidade de fazer isto. Fala-se tanto em autonomia e flexibilidade, não é? Curricular, que depois nós, quando queremos fazer aqui alguma experiência, porque temos professores que têm competências para isso, ficamos um bocadinho presos por alguma falta de enquadramento depois acerca disto. Obviamente, atenção, professora Ana, eu, na minha perspectiva, se queremos ser um bocadinho inovadores, aquilo que nós teríamos que fazer para conseguir aqui
fazer esta mudança era pegar nos melhores, atenção, não é nos melhores professores, é nos mais competentes digitalmente e que mostraram um serviço extraordinário durante a pandemia com o uso do digital, para eles darem alguma continuidade a esse trabalho de excelência que fizeram, para servirem de bons exemplos para a disseminação depois, para nós não corrermos o risco de implementarmos, vou aqui na disciplina de filosofia, todos têm direito a 1 hora, digamos assim, fora do horário em plataforma digital. Não pode ser assim, porque pode haver professores de filosofia que eventualmente não estejam preparados, que não querem fazer e, portanto, que não vão fazer um bom serviço. Tinha que se pensar aqui, na minha perspectiva na mudança, é pegar naqueles que sejam os efetivamente disponíveis para, que demonstraram muita vontade e muito competentes digitalmente, para servirem de exemplos para isto que o professor António Canhão estava a dizer, de fazer isto de forma segura e com passos seguros, não correndo riscos de ter más experiências, de depois nós podermos ter aqui problemas associados por uma má utilização efetivamente do digital, porque obviamente aqui a esse nível a coisa vai ser complexa. Portanto, no início, esta questão do tempo, porque nós falámos muito da autonomia, não é? O tempo implica, temos aqui, por exemplo, estes ambientes virtuais que são ótimos para a autonomia, para o desenvolvimento da autonomia. Mas eu coloquei até um bocadinho no título esta questão da educomunicação. É fundamental, isto é redundante, porque para mim não há educação sem comunicação. Mas para que fique claro, nós em vez de estarmos a pensar no ensino centrado no aluno, ou o ensino centrado no professor, nós temos que pensar sempre agora no processo educativo num paradigma de comunicação. O que é fundamental é haver a comunicação. E se algo falhou na pandemia, volto outra vez a referir, foi porque não houve uma comunicação efetiva do ponto de vista da comunicação até assíncrona. Portanto, nós temos que pensar efetivamente como é que desenvolvemos um ecossistema educomunicativo, onde sempre todos os agentes estejam em comunicação e que se formem comunidades, quer de aprendizagem físicas, quer comunidades virtuais de aprendizagem, porque nós sabemos que os nossos alunos já trabalham em rede, eles estão em redes como o Discord, estão em redes como o WhatsApp, eles estão em redes, imensas redes, e portanto eles já trabalham em rede. Esta cultura da rede para eles e da cultura digital já existe. Agora, nós é que temos, não é descer de nível, nós é que temos que nos apropriar desta cultura de rede também para perceber em que universo é que eles se movimentam. Eu dou-vos o exemplo, ou há bocado trazíamos aqui o exemplo do Roblox. O Roblox é uma plataforma de jogos online. E é interessante perceber que aquilo trabalha com mundos virtuais, tridimensionais, e que os alunos assumem, digamos assim, uma figura e navegam nas diferentes áreas do Roblox. E aquilo que o Roblox fez, inteligente, a empresa, foi criar um Roblox Education. Porquê? Porque percebe que efetivamente pode haver uma apropriação das pessoas daqueles ambientes para se aproximar dos próprios alunos. E, portanto, vocês podem entrar numa sala de aula virtual, numa sala de inglês. Vocês, a Ana, não sei de que área disciplinar é, mas imagino que é da área do inglês, pode entrar com o seu avatar e começa a dar uma aula de inglês naquele ambiente virtual tridimensional, tem uma corporalidade digital e os seus alunos, todos contentes e felizes, alguns estão ali dentro da sua sala de aula a dialogar consigo, ou fazer, como já aconteceu num trabalho que eu já vi, fazer uma estratégia de role-playing, onde o aluno faz o papel professor e os outros alunos, e a tal professora-aluna está, digamos assim, a dar uma aula de inglês para os outros avatares. E, portanto, isto não tem que ser para a turma toda, pode ser um trabalho de, digamos assim, de 5 ou 6 alunos. E isto é interessante pensar nestas dinâmicas, porque pode haver uma turma que tenha 5 ou 6 alunos que adoram trabalhar nestes ambientes e outros que não gostam nada disto e que preferem trabalhar noutro ambiente. E um professor tem que ter a capacidade de dar resposta aos robloxianos, vamos dizer assim, e aos, digamos assim, aqueles que trabalham na realidade física. Esta é que é a realidade híbrida daquilo que nós queremos para esta escola digital. Obviamente que a Ana começar a dizer, mas o que é o Roblox? Mas o que é o Minecraft? Mas o que é isso? Obviamente que os seus alunos vão dizer, percebe nada disto. Portanto, anda noutra dimensão qualquer. E, portanto, agora, obviamente, se eu conseguir trazer os meus alunos para a minha realidade, que é importante, e se eu conseguir ir também à realidade deles, conseguimos pontes e proximidades muito mais interessantes para este maior diálogo que tem que existir claramente entre toda a comunidade e entre a escola e a própria sociedade. Eu não posso ter alunos que estão desejosos de sair da escola para ir para as suas redes porque é proibido fazer não sei o quê dentro. Eu não posso ter um aluno, imaginem. Quer dizer, poder posso, mas o interessante seria o meu aluno não estar a sofrer de ansiedade para ir para o Roblox, quando eu, dentro da sala, já tinha dinamizado um grupo onde estão
os Robloxianos a trabalhar, digamos assim, naquela virtualidade dentro do Roblox. E, portanto, eu já não vou correr para o Roblox porque eu já estive no Roblox. E, portanto, obviamente, atenção, eu não estou a dizer que com isto nós devemos fazer toda esta migração para essa realidade deles. Só dei um exemplo relativamente disto, do que é os tempos e os espaços, porque eu não consigo desligar uma coisa da outra, não é? Por exemplo, eu trabalho muito com tempos assíncronos. E os tempos assíncronos foi uma coisa que eu aprendi a trabalhar com o tempo e com a maturidade, desenvolver estratégias de comunicação assíncrona. Eu, no início, obviamente, era muito síncrono, como todos nós. Ora, a minha maturidade tem a ver exatamente com os anos de trabalho de comunicação assíncrona. E, portanto, quando eu comecei a ver tantos especialistas em ensino à distância em 2, 3 meses durante a pandemia, eu comecei a ficar assustado. Quer dizer, eu devo ser muito lento, porque eu demorei anos, digamos assim, para conseguir trabalhar nesta lógica. E houve professores que, quer dizer, aquilo de repente descobriram o ensino à distância. E a única coisa que estavam efetivamente a fazer foi ligar o botão da câmara. E achavam que estavam a fazer uma coisa extraordinária. Portanto, não fizeram nada de novo a não ser utilizar uma tecnologia e carregar no play. Portanto, isso não é inovação. Isso é, digamos assim, uma estratégia de transferência. Nada contra, porque a educação não parou, não é? Mas não é exatamente inovação, nem era a educação à distância, que implica modelos pedagógicos que assentem tudo isto que estamos aqui a fazer e a pensar, não é? E, portanto, obviamente nós não queremos escolas de ensino à distância, mas queremos ter, com certeza, princípios pedagógicos que sejam utilizados quer na educação online, quer na educação da geografia física. E isso, felizmente, foi, de certa forma, aprendido também agora durante a pandemia, não é? E eu sei que, quer dizer, e o professor António Canhão sabe muito bem disso, quer dizer, eu neste período da pandemia, eu estive envolvido em processos de formação e tive quase com 10 mil professores envolvidos em processos de formação do Camões, das regiões autónomas, dos Açores da Madeira, do continente, em formato livre, MOOC, mais colaborativo. Portanto, deu-me uma visão e um panorama, de certa forma, nacional daquilo que é a representatividade do trabalho dos professores em Portugal. E vi, digo-vos uma coisa, professores extraordinários, que não ficam nada atrás de realidades finlandesas, daquele discurso que a Finlândia é sempre os melhores do mundo. E, portanto, esquece um pouco do contexto do que é a Finlândia. Eu também seria o melhor do mundo em Portugal se me dessem um contexto para eventualmente trabalhar como os finlandeses. Portanto, por isso é que eu acho que isto é uma questão de cultura e não uma questão, às vezes, de eventualmente ser a Finlândia. A Finlândia tem na realidade finlandesa. Eu queria ver professores finlandeses na realidade portuguesa a serem assim tão espetaculares e maravilhosos, não é? Portanto, convém fazer uma análise situacional e contextual. E para perceber, obviamente, que o que eu estou aqui a dizer não é uma receita, a maior responsabilidade é de cada um de vocês de fazer leituras do vosso contexto e perceber se algumas coisas que eu estou aqui a dizer fazem sentido ou não com os docentes que eu tenho, não é? Eu, enquanto tenho que fazer a leitura dos meus recursos humanos e do contexto e perceber, António Moreira está a falar coisas muito bonitas, mas não é para o meu contexto com os meus professores. Isso eu não posso adivinhar, não é? Cada um tem que fazer uma leitura e perceber até onde é que pode ir para construir um PAD sustentável. Não é um PAD no papel muito bonito com todos estes conceitos que depois falha porque não tem forma de o conseguir com os recursos humanos que tem, não é? Eu também tenho muito boas ideias para a Universidade Aberta e às vezes tento implementar e fazer chegar à reitoria e falham. E as ideias são bonitas, com certeza não há ninguém que as operacionalize ou não percebem bem o que é que eu estou a dizer, ou portanto podem não ter muito sentido. Portanto, essa é de facto um trabalho que tem que ser feito de uma forma sustentada, e por isso é que eu falo muito em inovação sustentada e não disruptiva, deste ponto de vista de dar passos seguros e eventualmente perceber exatamente onde é que eu vou pisar a seguir. E esta ideia do 21-27 deixa-nos algum conforto, não é? Obviamente 22 está ali, mas quer dizer, vamos fazer uma coisa à pressa para quê? Para depois voltarmos atrás, para voltarmos ao mesmo e andarmos outra vez nisto, quer dizer... Vocês já têm alguns, eu estou a ver, mais cabelos brancos do que eu, têm muito mais maturidade do que eu, alguns já nem têm cabelo, eu também, a seguir, com certeza, não terei, e já sabem exatamente como é que é este processo. Portanto, vão dizer, o António Moreira neste momento é o utópico, e está ali a dizer coisas, nem percebo muito bem qual é tanto entusiasmo que ele tem. Também há uma coisa que me deixa tranquilo, eu já passei daquela curva do Habermas, que diz que na minha altura, que já tenho 25 anos de docência, eu já devia estar a perder alguma motivação. E há aqui uma coisa esquisita em mim, que eu ainda continuo com índices de motivação elevados. Portanto, há esperança, porque eu vi professores, efetivamente, já com alguma idade, vamos dizer, com muitos anos de experiência, perfeitamente motivados e a ter desempenhos e competências digitais muito elevadas. Portanto, esta coisa, nos querem fazer crer que às vezes é a idade que é
reflexo da competência digital ou não, não é. Nem os estudos dizem isso. Obviamente que, eu volto outra vez a dizer, esta é uma questão de predisposição para e de uma forma como nós dialogamos com as tecnologias. Eu posso cumprimentar e ser muito amigo delas e, portanto, se elas me ajudarem, eu fico amigo delas. Obviamente, se eu tiver uma atitude de resistência e não querer utilizá-las porque tenho medo delas, obviamente que isto é uma questão de postura perante as próprias tecnologias. Portanto, não há receitas. Aqui, eventualmente, é a minha visão que tem a ver muito com toda a investigação que eu tenho feito a este nível, e eu tenho muita sorte, porque faço investigação sobre as práticas, não é? A minha área de investigação é esta mesmo, e, portanto, eu sou docente e, ao mesmo tempo, estou a investigar sempre as minhas práticas e a fazer dos meus alunos, muitas vezes, também cobaias para desenvolver novas práticas, ou, pelo menos, tentar inovar a esse nível. Não sei se respondi, Ana, mas sabe que estas respostas não são fáceis. Claro que não, por isso mesmo é que eu fiz a pergunta. Por isso é que eu fiz a pergunta, porque também o tempo para nós não é? Tem agora alguma importância, tem sempre uma importância, e agora então, no PAD mais ainda, era mais uma visão e uma ajuda e tem-se materializar essa ideia do tempo de contacto, claro. Porque obviamente que é muito mais fácil, e vejam bem, por exemplo, quando nós falamos nestas formações, e vamos ter esse problema nas formações, não é? Porque as formações, e já aconteceu, é esta coisa sempre, o António com certeza tem mais experiência a esse nível, e vão dizer, o António vai desenvolver uma ação de 25 horas, e ele diz, bom, mas só há 8 horas de Zoom, vai ser toda a distância, mas há 8 horas de Zoom, e depois vão-lhe perguntar no Conselho Científico, e as outras 16 horas? E o António vai dizer, mas isso é trabalho estimado. Mas como é que se mede isso? Vai ter que me arranjar os sumários, e vai ter que me arranjar os indicadores, e vai ter que... Porquê? Porque não se consegue sair da realidade do tempo de contacto. E não se consegue. E a Universidade Aberta tem tido esse problema com a agência de avaliação sempre. Vêm os avaliadores perguntar, então, mas onde é que estão as vossas salas de aula? Mas que salas de aula físicas? Não existem. Existem salas de aula virtuais, elas estão aqui dentro. Mas eles não sabem o que é aquilo. Portanto, metem-nos avaliadores que não conseguem perceber a outra realidade. E, portanto, esta questão da formação pode ser útil para desmaterializar o que vai acontecer na escola. Porque se nós conseguirmos aqui desconstruir esta ideia do que é a formação, esta formação, por exemplo, imaginem uma formação de 25 horas, em que 8 são síncronas através desta plataforma e 16 são numa plataforma Moodle ou noutra plataforma qualquer, onde nós interagimos de forma assíncrona, onde eu desenvolvo atividades que vão vos ocupar 16 horas de tempo de trabalho estimado, que deixa rastro digital, e as atividades estão todas definidas, e vai-vos ocupar X horas. E, portanto, quando nós conseguirmos ter esta ideia, depois fica mais claro também como é que nós podemos desenvolver algumas destas coisas com os nossos alunos, apagando as câmaras, porque elas não são necessárias no tempo síncrono, não é, Ana? Porque a partir do momento em que nós temos a sala de aula síncrona, eu não preciso desta câmara. Esta câmara é só para substituir quando não tenho a parte física. Agora, a outra dimensão de comunicação assíncrona, colaborativa e do tempo estimado de trabalho é que tem que ser muito trabalhada para estes ambientes virtuais. Aliás, o ensino superior tem essa experiência, porque também os alunos terão depois uma autonomia diferente. A chamada carga de esforço na atribuição das unidades de crédito instituída no ensino superior tem por trás essa filosofia trazida pelos acordos de Bolonha, que veio transformar aquilo que era a nossa matriz. E, portanto, este princípio... É um falhanço, que a declaração de Bolonha é um falhanço do ponto de vista pedagógico no ensino superior. Portanto, sim, temos mais uma vez a filosofia está lá. Mas esta carga de esforço acho que foi uma boa ideia, porque abriu um pouco o espírito naquilo que é a possibilidade de diversificar os ambientes de aprendizagem sem que tenhamos que ficar focados no monolitismo de situação. É claro que o ensino básico e secundário é outra realidade, outras envolventes, mas o princípio continua a ser válido e vale a pena ser explorado. António, eu até separava aqui um bocadinho o ensino secundário, estamos a falar de já alunos que já começam a ter aquela, digamos assim, um ADN muito pré-universitário, sobretudo ali no 11º e 12º, e se as alterações puderem ser feitas, teria que ser mais ou menos nessa fase. Portanto, eu não sou, e atenção, obviamente nós discutimos aqui generalidades, mas obviamente que no pré-escolar e no primeiro ciclo, obviamente que a matriz física e a utilização dos ambientes virtuais tem que ser claramente residual. Pode-se utilizar tecnologias dentro da sala de aula, mas necessariamente não é recomendável que este seja transferido para como aconteceu na pandemia. Portanto, isto depois tem que ser analisado, obviamente, como diz, em termos daquilo que é os diferentes níveis de ensino, não é? Sim, mas é um bom princípio. Eu acho que é um bom princípio de abertura e de diversificação, não há dúvida que sim. Então, mais questões, estamos a aproximar-nos do final da nossa sessão, estava previsto ser até às nossas 12 horas, já são 12h05,
mas como só houve uma questão, algo que não tenha ficado claro ou que precise de uma especificação? Eu, se calhar, desculpa, António, eu aqui Claro. reforçava aqui um ponto de vista do professor António Moreira que eu achei, e como sou responsável pela oficina de formação do PAD, queria reforçar aqui junto dos colegas, que é esta questão que diz respeito à identidade pedagógica da escola. Eu já disse em sede de oficina que às vezes lamento que este plano se chame plano de transição digital, um plano de ação, desenvolvimento digital, e que não tenha aqui a palavra nem mudança, nem a pedagogia inserida na sua designação, porque faz deste plano, acaba por limitar um pouco o seu plano de ação. E estamos aqui a concorrer com uma mudança muito estrutural, que é a mudança nas práticas pedagógicas. Sem essa mudança, o digital, como eu costumo dizer, amplia o que é bom, mas também amplia o que é mau. As más práticas pedagógicas. E, portanto, eu queria deixar aqui e agradecer ao professor António Moreira o facto de ter elevado esta questão da identidade pedagógica da escola, que deve estar presente na visão que tem que ser inscrita no Plano de Ação de Desenvolvimento Digital e que, se não tiver, compromete o próprio plano em si, porque se não houver aqui uma transformação da ação pedagógica com o digital, não faz sentido a introdução da tecnologia. Portanto, queria só agradecer e reforçar esta afirmação. Oh, Fátima, é isso mesmo, concordo plenamente consigo. Aliás, há aqui outra coisa ainda que eu queria acrescentar relativamente a isso, eu até questiono se é necessária transformação pedagógica, se efetivamente já existia transformação pedagógica. Não é? Se já existe uma escola que efetivamente é inovadora do ponto de vista pedagógico, aquilo que agora tem que fazer é, com base nessa inovação pedagógica, como acrescentar alguma potência a essa inovação através do digital. Apenas isso. Ou seja, a matriz do PAD, e como dizem muito bem, pode estar lá, se calhar com certeza, se depois perguntar, mas porquê é que não está? Se calhar alguém no Ministério vai lhe dizer que isso é intrínseco e, portanto, que já está, que já é algo que obviamente tem que ser pensado. E, portanto, isto aqui facilita-nos a vida, porque, obviamente, se nós tivermos já um plano e uma identidade, um plano pedagógico bem sólido e que já tinha e estava já em construção, a única coisa que tem que se fazer aqui é acrescentar esta dimensão do digital. Enriquecê-lo. Exatamente, em todas, ou seja, nós temos os pilares e só temos que colocar nesses pilares o ADN digital, meter o ADN não, mas meter lá a tal potência digital. Se já o tínhamos, inclusive, se já éramos uma escola que utilizávamos bastante digital, então o trabalho até é mínimo. Portanto, não tenham esta ideia de que o PAD é um documento revolucionário e que tem que ser todo construído. Portanto, tem que se partir efetivamente, porque há aqui esta questão que me parece extremamente importante, que tem exatamente a ver com a análise dos dados, que vem confirmar ou não aquilo que nós já fazíamos, não é? A questão da selfie é boa nesse sentido para perceber onde é que nós estamos neste momento, quase no final da pandemia. Isso não há dúvida nenhuma, não é? Portanto, se nós tínhamos uma escola pré-pandemia com menos fluência digital, agora é bom para perceber onde é que os nossos professores estão, que é para desenvolver, de facto, aqui, digamos assim, alguma formação mais específica no digital para responder ao nosso plano de inovação pedagógica e aquilo que nós já estávamos a fazer. Se nós não conseguimos encarar se nós não temos aquela ideia dos ambientes educativos inovadores que eu vos mostrei com pedagogias no plural, então aí sim, aí temos que reforçar, mais do que pensar no digital, reforçar esta transformação pedagógica para posteriormente incorporar o digital. Portanto, não é um processo invertido, não é? Não vou transformar com o digital, porque hoje tenho ali tecnologias colaborativas e não sei o que é que lhes hei de fazer, porque não pensei pedagogicamente sobre o assunto. Imaginem a ideia de uma pedagogia expositiva numa tecnologia colaborativa. Não funciona, porque são duas coisas depois que não se articulam bem, não é? Portanto, tem que haver uma articulação entre a pedagogia e a tecnologia. Por isso é que eu disse também no início, para mim não tem sentido nenhum fazer uma formação para a tecnologia sem eventualmente perceber depois como pedagogicamente eu enquadro numa estratégia. Também, obviamente, não vou dizer que não é importante a formação instrumental ou técnica, mas isso é muito básico. Há aqui tecnologias que vocês, em 5 minutos, num tutorial do YouTube, eu aprendi a trabalhar com elas e vocês também. Portanto, não é isso o mais relevante, não é? Obviamente, sim, conhecer tecnologias é muito importante, conhecê-las, e depois só dominar
aquelas que eu acho que são mesmo aquelas que se identificam comigo próprio, portanto, com a tal dimensão individual do meu trabalho, porque nós temos que fazer um exercício de as classificar e categorizar, e depois perceber, por exemplo, que o PowerPoint, o e-mails, o Prezi e uma série de tecnologias fazem exatamente o mesmo, não é? Imaginem que têm 10, eu só preciso de uma ou duas, não preciso das 10, mas já conheci, já vi aquela que se identifica, que eu gosto mais de trabalhar, onde é a minha melhor zona de conforto. E, portanto, se o vosso é o PowerPoint, não vale a pena estar preocupados em descobrir mais 20 ferramentas de apresentação, porque o PowerPoint tem uma potência extraordinária do ponto de vista pedagógico, portanto, temos é que aprofundar o seu conhecimento aí. E, portanto, nem a este nível. E atenção, há uma coisa fundamental, nós não podemos perder muito tempo com tecnologias. Não podemos estar, porque nós temos é que perder tempo com pedagogia e com a ciência, saber o que é que acabamos de ensinar. E, portanto, a tecnologia, do ponto de vista do tempo, nunca pode ser alguma coisa que nos ocupe demasiado tempo, porque há coisas, de facto, mais importantes do que isso. Por isso é que eu dizia que ainda bem que elas são cada vez mais intuitivas e que nos permitem, para mim, as boas tecnologias são aquelas que eu aprendo rapidamente. Porque se forem muito complexas, eu abandono-as, porque vai-me dar problemas a mim, vai-me dar problemas aos meus alunos e todos aqueles que estão a interagir com a tecnologia. Portanto, prefiro a mais simples possível relativamente à sua usabilidade. Tem que ser um dos critérios para a escolha de tecnologias. Ok, penso que estaremos mesmo em cima do tempo. Se concordarem, professor António Moreira, depois se calhar acertamos a segunda etapa da nossa intervenção e também falámos um pouco, concluímos também a dimensão do outro tempo fora do direto e o que fazer com ele, mas depois temos tempo de acertar entre nós. Da parte do nosso Conselho Diretor e dos nossos formadores que estão connosco, se não houver nada de momento a acrescentar, íamos dar por encerrada esta sessão de hoje. Espero que tenham gostado e espero que tenha sido muito útil. Não há nada? Não? Pronto. Professor, obrigado pela sua disponibilidade, por esta energia tremenda. O professor tem que desacelerar um bocadinho, é verdade. Eu com meus genes alentejantes, fico um bocadinho cansado, ali muito aceleradinho. Mas eu já ouvi falar também umas vezes e olha também... Tem dias. Tem dias. De facto, hoje é sexta, já devia estar em fase de aceleração. Amanhã. Não, mas foi ótimo porque conseguiu... António, ainda é da idade. A malta nova tem outra... Pois é. Essa da malta nova, é bom, a malta nova. A malta nova está quase a ser vacinada. Foi ótimo. E, portanto, vamos estando em contato, professor, e agendaremos também em sintonia com o nosso Conselho de Diretores a próxima etapa. Seria interessante até, se calhar, vocês agora, não sei, ao escutar aqui a nossa comunidade e verem destes aspectos o que é que gostariam que eu abordasse com mais profundidade, se calhar, na próxima conversa. Ok, sim, é uma boa... Para mim é o trabalho de casa, essa parte do trabalho, da reflexão em casa. Podemos ir para a dimensão da comunicação online. Exatamente. Acho que podemos tentar trabalhar mais um bocadinho essa ideia. Vamos fazer aqui uma reflexão coletiva e depois enviamos um texto que retrate essas intenções. Com 4 ou 5 pontos que querem que eu foque mais, tipo agora para vir mais direcionado para... Fizemos esta introdução mais geral, falar de tudo e de nada. Portanto, depois agora se calhar podemos depois falar de um aspecto mais concreto. Não, isto foi bom, fez-se uma análise, um varrimento sobre todas as temáticas. Agora, de facto, podemos picar nas várias que foram tratadas. Acho que sim, é um bom método. Ok. Muito bem. Então, um bom fim de semana e cá estaremos. Com digital, sem digital, neste caso sempre com digital. Digital agora. Deus, bom fim de semana. Deus, obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Saúde, obrigado. E sobretudo ao Dr. António Moreira pela lucidez e reflexão profunda. Sem dúvida. Muito obrigado, professor Fernando. Não é por acaso que é de história. Eu também sou de história e de arte. Não será por acaso. Eu sou de história, mas sem arte. Vai sair buscar esta contextualização que é fundamental. Eu acho que descontextualizar esta questão e falar apenas no digital como uma
fora da sua componente instrumental, que eu acho que tem que ter apenas, e potenciar de facto a inovação pedagógica, que é o fundamental. Eu acho que focou os pontos certos. Fundamental, para mim foi extraordinário, muito obrigado. Aliás, já tinha estado... Deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu costumo dizer já muito. tinha estado naquela formação consigo, daquela em que nos inscrevemos, 2 por escola, eu tinha estado também 3, e portanto já tinha, sim, mas acho que é fundamental. A reflexão de hoje foi assim centrarmos, e nós temos, e sobretudo, a questão do desacelerar para nós. Os professores andam completamente desgastados e, de facto, a experiência do ensino remoto de emergência obrigou aqui. Agora temos que desacelerar. Tal e qual. Muito obrigado. Bom fim de semana. Até à próxima. Sim, António, fim muito de semana. obrigado Bom fim de semana. por este Obrigado. convite. Ao doutor António. António Pedro, adeus. Adeus, bom dia, boa tarde. Fiquem bem.